porque as micotoxinas, né, continuam sendo um problema, é algo que continuará a existir, né, faz parte aí da condição de crescimento das plantas. Os fungos vão continuar, né, é um elemento importante dentro da condição natural. Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição do nosso Suinocast. O meu nome é Guilherme Brant, sou o host do programa. Esse que é um programa dinâmico, um programa democrático, aberto, leve e feito para uma gama imensa aí de profissionais da suinocultura e de áreas afins da criação de suínos. E a nossa expectativa é abranger o máximo de pessoas, de espectadores possíveis. Quando a gente fala dos nossos espectadores, é toda a academia que está envolvida, alunos, professores, futuros alunos, os produtores de toda essa cadeia, os profissionais da área, os futuros produtores, os filhos, né, dos produtores, e também os nossos consumidores, e eu sempre costumo falar dos nossos não consumidores também, do nosso compromisso que tem para deixar mais clara, mais amplo o conhecimento a respeito da nossa produção. Hoje eu tenho a satisfação de falar com a médica veterinária Ana Paula Bracarense, ela que é formada pela Universidade Federal do Paraná, um mestrado e doutorado em patologia experimental e comparada pela USP, pós-doutorado na França, no Instituto INRA, em toxicologia alimentar, e que tem direcionado aí os seus trabalhos a respeito das micotoxinas e a saúde animal. Ana, fiz aqui uma breve apresentação tua, eu chamo isso de uma apresentação mais fria, né? Uma leitura de currículo, e a gente sempre começa perguntando para os nossos convidados quem que é a Ana Bracarense, da onde que surgiu essa paixão pela produção animal, né? E pela academia, da onde que veio e como que foi parar aí em Londrina, na academia. Seja muito bem-vinda, fica muito bem à vontade aqui para o nosso bate-papo. Obrigada, Guilherme. Boa tarde a todos, é um prazer, então, estar participando desse podcast e poder colaborar, contribuir com esse programa aí que é bastante diversificado. Então, eu formei em Curitiba, fui fazer minha residência em São Paulo, em patologia, e dentro desse conhecimento aí que foi surgido, já na residência, eu já me interessei pela parte dos animais de produção, já tinha interesse em trabalhar na área de suínos. No mestrado, isso ainda não aconteceu, mas depois no doutorado eu acabei trabalhando com a parte de Cryptosporidions e suínos. Após a minha residência, eu vim prestar concurso aqui na UEL, estou aqui desde 1987. E a área aqui do norte do Paraná era uma área importante, né, na produção de suínos, coisa que mudou ao longo do tempo. Mas tinha muitas granjas produtoras, a gente podia, né, ir conhecer essa realidade dos produtores, dificuldade em questões entéricas, respiratórias. Então, isso foi se consolidando. E aí, finalmente, no meu pós-doutorado, eu tive a oportunidade de ir para a França e entrar num grupo que trabalha fortemente no mundo, é reconhecido mundialmente, com essa área de micotoxinas. E aí lá, o modelo utilizado é o suíno, tanto por ser uma espécie que é uma das mais sensíveis aos efeitos, né, das micotoxinas, como também por ser um excelente modelo experimental para o ser humano. Então, sistema digestório, a parte imunitária é muito semelhante ao ser humano. Então, a gente utiliza o suíno, né, como esse modelo que
o que a gente tem de resultado, de resposta nessa espécie, a gente pode fazer uma inferência para o ser humano. Então, eu acho que ali há duas coisas bem importantes. E para o nosso país, a produção de suínos, com certeza, né, é uma dos grandes polos aí de desenvolvimento do agronegócio. Então, foi a partir do pós-doutorado mesmo que aí eu consolidei esse trabalho com a parte de micotoxinas. Antes era mais em distúrbios entéricos, mas aí desde então, desde faz quase 20 anos, eu trabalho com essa parte de micotoxinas e continuo em colaboração com esse grupo do INRA. A gente continua fazendo trabalhos, projetos juntos, porque as micotoxinas, né, continuam sendo um problema, é algo que continuará a existir, né, faz parte aí da condição de crescimento das plantas. Os fungos vão continuar, né, é um elemento importante dentro da condição natural. As mudanças climáticas têm feito uma alteração, né, das ocorrências, os tipos de micotoxinas que eram mais de clima frio, hoje isso, né, não está mais tão categorizado. Então, tem muito trabalho ainda pela frente. As matrizes da TopGen carregam a excelência em seu DNA, guiando os produtores e consumidores a um futuro mais sustentável da suinocultura. Resultado de 4 décadas com foco em melhoramento de matrizes e agora potencializado através da atualização genética com o que tem de melhor na Suíça. Vamos lá que já saltaram algumas perguntas aqui, Ana. Quando a gente fala dessa questão específica, que elas não vão terminar nunca, né? A gente pegando aí o milho e o soja, mas basicamente o milho, né, como o principal alimento, o principal elemento de alimentação do suíno, basicamente aqui no Brasil, diferente um pouco da Europa, né? E a prioridade de quem planta o milho, né, de quem produz o milho, claro que a produtividade em grandes volumes, né, cada vez mais, e é bom que isso aconteça, mas a gente sabe das variações genéticas que tem nas espécies de milho, né, e as suas resistências ou não para as micotoxinas, para os fungos em geral, né? E aí tem uma dicotomia bastante grande, né, entre produtividade e a qualidade em relação às micotoxinas. O que a gente pode esperar disso, Ana? Guilherme, eu acho que a gente precisa ir fazendo pesquisa em cima disso, né? Não tem assim, tem algumas estratégias que é utilizar muitas vezes até colocar fungos no solo que não são produtores de micotoxinas, para que faça uma competição com eventuais fungos que estejam lá e que sejam toxigênicos. Mas eu acho que cada nova variedade que é desenvolvida, a condição climática assim, eu sou apaixonada por esse tema exatamente pela interação, pela interdisciplinaridade que envolve. Não tem como a gente pensar só num ponto, né? O clima influencia muito, então eu acho que para cada variedade vai ter um desafio de saber se realmente eu tenho o crescimento, o favorecimento de espécies que são produtoras ou não dessas micotoxinas. O que, quando a gente vai ver assim, o histórico, né, porque é um assunto, inclusive, relativamente recente, né? As primeiras que foram relatadas, causando efeitos tóxicos nos animais, é a década de 60, depois a fumonisin no final dos anos 80. Então, dentro da ciência, é algo relativamente recente. É que esse conhecimento tem sido acumulado cada vez mais, ainda são coisas novas, né? Mas quando a gente vê os primeiros relatos lá da década de 70, 80, com efeitos agudos, a concentração que se encontrava nos cereais era muitíssimo elevada. Então,
teve, né, graças à pesquisa, ao entendimento das consequências, né, da ingestão desses produtos, já teve uma mudança, né, na maneira do plantio, das variedades, na questão do armazenamento desses grãos. Então, eu acho que hoje o desafio é a gente continua a ter as micotoxinas, não em concentrações altas, quando a gente vê esses levantamentos mundiais que algumas empresas fazem, que alguns pesquisadores fazem, você vai ver que as concentrações são, em geral, na média, próximas dos limites máximos toleráveis para cada espécie. Claro que tem casos de níveis extremamente elevados. A questão é como que esses cereais que têm múltiplas micotoxinas, qual que é o impacto disso na saúde dos animais e dos seres humanos? Então, os fungos vão continuar, né, no solo, nas plantas, eles são elementos que são importantes para todo o processo ecológico. A questão é, eles produzem, a gente nem sabe direito por que eles produzem esses metabólitos que nem são necessários para o crescimento, desenvolvimento dos fungos. E aí, feito essa mistura, né, de micotoxinas, que estão em concentrações relativamente baixas, a gente ainda não conhece esses efeitos dessa mistura toda. Às vezes você vai ter numa ração, num cereal, 60, 70 tipos diferentes de metabólitos, de micotoxinas. Então, acho que esse é um dos grandes desafios. Você vê, a gente não consegue nem saber direito das 5, 6 que são regulamentadas para cada nova variedade que vem, né? Então, ainda tem muita pergunta para ser respondida. Sim. E quando tu fala da questão aguda aí lá no passado, hoje os sintomas eles estão cada vez, vamos dizer assim, menores, né? Por intoxicações agudas. Mas a gente fala muito hoje em redução de índices zootécnicos, né? Basicamente. E aí pode pegar a parte, vou chutar aqui de cabeça, né? A parte reprodutiva da ZEA, a parte com lesões hepáticas ou comprometimento hepático, né? A questão dos próprios problemas respiratórios ou até lesões aí na cavidade oral, né? E só complementando, hoje nós estaríamos, ou dentro desses 5 que tu fala, nós estaríamos hoje, quem são os mais aí em relação às micotoxinas? Então, há uns anos atrás, tinha-se uma grande preocupação com a aflatoxina, porque ela, das micotoxinas, é a que é carcinogênica, considerada carcinógeno tipo 1, então ela realmente é indutora de câncer hepático, né? Para diversas espécies animais e para o homem. Hoje, a aflatoxina, a concentração dela é muito baixa, então não é mais a preocupação. Eu considero que as micotoxinas que são mais preocupantes são as que têm a maior ocorrência, que estão nos níveis mais elevados aí, que são as fumonizinas e o deoxirivalenol. E aí tem a zearalenona também, que sempre aparece em todas quando a gente faz análise, ela sempre está vendo, né? E aí, nessa questão dos sinais, então, a fumonizzina, lá na década de 80, a gente teve vários surtos de edema pulmonar em suínos, né? Caso grave, alterações cardíacas. Hoje a gente não vê isso. E aí, o que na história aí das pesquisas que eu colaborei, né, esse grupo, e aqui também em Londrina, a gente viu o seguinte: os animais que eles ingerem doses baixas, próximas, às vezes até em doses que é a dose máxima tolerável, assim, doses que ocorrem normalmente no campo.
que a gente viu? Não vai causar edema pulmonar, mas vai causar alterações lá nas células do intestino, nos enterócitos. Então, por que a gente se interessa basicamente pelo impacto do intestino? Porque a principal forma de entrada, né, da micotoxina vai ser a ingestão dos alimentos contaminados. E aí a gente viu por uma série de pesquisas que esse intestino ele fica mais permeável, mais inflamado, e ele permite que haja uma translocação de bactérias do intestino para circulação. Então, vários outros grupos também trabalharam com isso e veem essa relação, né, comparando animais que ingerem uma dieta contaminada, os que não ingerem, e a ocorrência de pneumonias, de enterites. E a outra coisa, acho que importante, que a gente também pode comprovar, é que a diminuição da resposta imune ela acontece também nesses animais que ingerem as dietas contaminadas. E isso, de novo, né, em doses baixas, doses de ocorrência geral, comum. Então, às vezes, o produtor ele está aplicando lá uma vacina e tem falha vacinal. Não responde, não vai responder. Não tem linfócito suficiente para fazer proliferação e produção de anticorpos. Ele vai ter um índice maior de pneumonia, porque esse intestino está mais inflamado, está mais permeável a essas bactérias. E a micotoxina não aparece nas preocupações, entendeu? Então, ao longo das palestras, né, da divulgação do nosso trabalho, da pesquisa, a gente tem insistido bastante nisso, que às vezes o indivíduo está preocupado com questões de diarreia ou de pneumonia, mas por trás tem um outro efeito, que é essa micotoxina, que é realmente um desafio, né, Guilherme, de entender, porque às vezes o indivíduo vai fazer a análise dessa ração e está lá num nível que está próximo, está semelhante ao limite máximo que é permitido. Só que ele analisa um componente, o desoxinivalenol, por exemplo, que é o padrão, mas tem outros, né, o 15-acetil desoxinivalenol, o 3, que quando você vai somando tudo isso, às vezes vai dar um nível maior. Então, é desafiador realmente, mas eu acho que é importante fazer essa amplificação aí desse conhecimento que às vezes a coisa está meio escondida, né? Sim, eu ia chamar a atenção aqui, e que bom que agora eu vou reforçar só o que tu falou, porque eu acho que é importantíssimo isso, que cada vez mais, com a redução aí de uso de antimicrobianos, o valor que as vacinas estão tomando, né? E eu sempre disse, e eu disse num outro programa aqui, e eu sempre dizia quando eu estava atuando especificamente na produção, né, que a palestra de falhas de vacinais, de vacina e vacinação, né, ela é uma palestra sempre atual, né? A gente sempre vê muitas falhas e vê coisas absurdas em relação ainda à agulha, conservação e às vezes direciona ao próprio produto vacina, né? Mas fora isso, andando tudo muito bem, ainda tem um animal, né, que uma baixa imunitária aí porque sejam as questões que sejam, mas principalmente essa questão da micotoxina, ela merece um olhar bastante holístico mesmo em relação à produção, porque muitas vezes a gente procura os agentes diretos, né, mas pode ter mais coisa envolvida, né? Acho que é importante esse recado. E depois essa questão também, que a legislação, ela vai te informar assim, olha, você pode ter até 1 miligrama por quilo de desoxinivalenol para suínos, mais 20 ou 10, dependendo da legislação, de fumonizinas.
Só que essa legislação, ela considera a coisa assim, a minha ração está contaminada só com o DOM. Então, eu posso Sim. dar, tá ok, tá abaixo disso. A minha ração tá abaixo da quantidade de ZEA, né, de zearadenona. Mas isso não é a realidade. A ração, ou os cereais, eles vão ter todas elas juntos. E a gente já tem vários trabalhos mostrando esse efeito sinérgico, né? Em algumas delas, em que quando você junta tudo, esse efeito tóxico aumenta. Nem sempre isso acontece, mas muitas vezes, né, isso vai potencializar a toxicidade. E um outro aspecto que eu acho que é interessante de destacar é que com a evolução também a melhoria das técnicas de detecção de micotoxinas, hoje a gente tem, sei lá, mais de 400 micotoxinas, metabólitos dessas micotoxinas. Então, é diferente também, né? Para você conhecer tudo isso, então, esses rastreamentos que são feitos mundiais são importantes para a gente também. Agora a gente vê, na Europa tem um monte de micotoxinas emergentes. Elas são tóxicas, não são tóxicas? Algumas têm efeitos, inclusive, antibióticos. Então, assim, para quem está na produção e também vai recebendo todas essas informações, às vezes é bem, eu acho que complicado, né, conseguir pensar, será que eu estou dando um alimento que é seguro para o meu animal? E para o ser humano é a mesma coisa, a gente também está ingerindo esses produtos que também têm, né, essas micotoxinas e outros contaminantes também. Sim. Bom, dado toda essa introdução, vamos falar dos modelos alternativos de experimentação. Antes de falar do alternativo, Ana, eu gostaria de saber quais são os modelos tradicionais da experimentação das micotoxinas, para a gente poder entrar do tradicional para o alternativo. Então, sempre que você quer saber se o produto faz efeito ou não, se tem toxicidade, sempre foi o modelo que a gente chama in vivo, que é fazer o teste nos animais vivos. Inicialmente em animais de laboratório, e depois, dependendo de qual que é o seu objetivo, você vai fazer na sua espécie de interesse, né? No caso aqui, a gente está falando dos suínos. Então, as micotoxinas têm muito trabalho com camundongos e ratos, só que são espécies que são mais resistentes a várias das micotoxinas, e o suíno é a espécie mais sensível à maioria das micotoxinas. Então, esse seria o modelo clássico, né, de experimentação. Quais que são as questões a serem ponderadas aí? Com a condição cada vez mais premente aí do bem-estar animal, então a gente tem que buscar realmente modelos alternativos. Pela questão do bem-estar animal, uma questão bem importante e crescente, né, na área da veterinária, na área da saúde pública, mas também, Guilherme, por causa da questão de custo. Porque para você montar um experimento em que você vai contaminar a ração, você vai manter os animais por 15, 20, 30 dias, a quantidade de micotoxina que tem que ser produzida é muito grande. Então, ter modelos, o animal de laboratório, por exemplo, já tem uma redução nisso, e com esses outros modelos aí, você tem uma redução ainda maior do custo. Certo. E assim, a minha história particular, né? Eu fiz mestrado com animal de laboratório e depois o doutorado utilizando leitões, fazendo esse processo de experimentação in vivo. E
enfim, sempre me incomodou fazer a eutanásia dos animais, né? Acho que dentro da experimentação a gente sabe que é necessário, em determinado momento que você tem que validar isso, mas eu sempre tive interesse de buscar outras estratégias, sabe? Que me permitisse reduzir a necessidade do uso de modelos animais, né? De fazer o in vivo. Certo. E daí, no pós-doutorado, eu tive a oportunidade de utilizar um modelo que a gente chama de explante tecidual. Então, que eu utilizo fragmentos de tecido, de rim, de fígado, de intestino, qualquer tipo de tecido pode ser utilizado. E esse tecido vai ser incubado durante algum tempo e exposto ao teu produto de interesse. No caso, são as micotoxinas, que a gente vai colocar nesse meio de cultura e incubar durante esse tempo. E depois faz a análise histológica de produção de citocinas, faz uma mensuração de várias coisas, né, de expressão de proteínas. Então, é um modelo bem interessante. Só a dúvida em relação aos órgãos, né? Ele estaria direcionado, por exemplo, para uma fumo ou para uma zearalenona, alguma coisa mais específica, algum do trato reprodutivo, ou a fumulizina obrigatoriamente pulmão, aflatoxina, fígado? E não, você pode utilizar, porque o que a gente foi vendo é que as micotoxinas, elas, zearalenona, fumulizina, elas já começam fazendo uma alteração lá nas células, no epitélio do intestino. Então, foi importante também utilizar esse modelo para ver que, assim que são ingeridas, né, elas vão ter já uma atuação. Então, não é claro que a zearalenona vai ter essa especificidade, né, por áreas de receptores para estrógeno, mas é interessante o uso desse modelo para você ver que o efeito das micotoxinas não está unicamente naqueles órgãos que a gente considera os órgãos-alvo, entendeu? Então, esses modelos possibilitam você ter um entendimento melhor de toda a alteração que esses produtos provocam no animal. Não está só lá, no caso da zearalenona, só nos ovários ou no útero. Outros órgãos também são afetados. Então, a gente tem utilizado esse modelo e, claro que inicialmente a gente fez estudos para fazer a validação desse modelo, entendeu? Então, eu pegava os fragmentos de tecido, os explantes teciduais, colocava com a micotoxina, diferentes concentrações, via todos os efeitos que aconteciam, e a gente fez isso também nos animais vivos, para dizer, olha, o modelo funciona. O que acontece no animal vivo é semelhante ao que eu consigo reproduzir nesse explante tecidual. É o modelo perfeito? Te dá todas as respostas? Não. Mas eu considero que já é um modelo intermediário, entendeu? Você tem toda a estrutura do tecido preservada, você consegue fazer um teste no intestino de suíno, eu consigo ter 120 explantes de jejum de um suíno. Então, veja, é como se eu tivesse 120 suínos para serem testados. Uma coisa padronizada, com a concentração padronizada. Então, eu já tenho uma resposta intermediária. Olha, isso funciona, isso não funciona. E depois eu vou para uma segunda etapa em vivo. Então, eu reduzi meu custo, eu consegui testar um volume grande com os fragmentos de tecido. E numa segunda etapa, eu vou fazer depois a parte em vivo. Tem muita coisa que você não sabe ainda as concentrações, o tempo, e você pode, então, fazer isso nesse modelo
isso pode ter sido algo. Certo. E isso, a resposta seria em relação ao efeito direto da micotoxina sobre o animal. Isso. Como que eu consigo correlacionar isso à matéria-prima, ou a gente não está nesse passo ainda? Você vai ter, aqui você está avaliando o efeito, você está tentando entender se essas micotoxinas provocam alterações nos tecidos, nas células, se realmente induz uma resposta inflamatória maior, altera metabolismo, a parte, por exemplo, zootécnica, né, isso não tem como você fazer a avaliação. Então, ele é um modelo intermediário para fazer um entendimento mais dos efeitos, né, nas células e nos tecidos. Certo. Mas, principalmente, tem essa grande pergunta, né, qual que é o efeito quando a gente interage, quando tem a multicontaminação? Então, esse é um modelo legal para a gente conseguir fazer essa resposta. Deixa eu te interromper aí antes que tu fale. Deixa eu fazer a pergunta aqui para ver se é possível num explante eu colocar quantos desafios aí? Quantos você quiser, né? Isso. Só que você vai ter que testar essas coisas separadamente e depois ir juntando. Então, a Para ver o gente efeito. trabalha DON, ZEA, fumicina, outras micotoxinas emergentes, vai juntando, né? Certo. Se você quiser, é possível. E o que temos de conclusões aí em relação ao primário e a associação delas? Que esse é o principal, né? Porque quando eu vou colocar uma ração, mesmo que só reforçando o que tu comentou, mesmo em parcelas de exame que podem estar dentro do aceitável ou em limites, no limítrofe aí do uso, né? Eu tenho a associação delas, né? Então, o risco começa a se tornar cada vez maior. Eu acho que quando você... Porque às vezes a pessoa também, o produtor não tem muita escolha, né? Ele Sim. é aquilo que ele tem. Exatamente. É complicado, né? Mas é saber que realmente, mesmo nesses níveis baixos, que vai haver uma alteração da saúde desses animais. Esses animais vão sofrer, eles vão estar inflamando o intestino, vai ter uma série de alterações na resposta imune, e dependendo, vamos dizer assim, do equilíbrio base desses animais, pode ser que eles passem por isso, sem grandes consequências. Mas eles estão fazendo uma mudança em toda essa homeostasia, entendeu? E às vezes, nessa mudança, para continuar saudável, né, o que a gente chama assim, de equilíbrio alterado, eles estão deixando de usar uma energia para produzir carne, né, para produzir músculo. Tem um pedágio aí. Vai ser, isso, que vai ter que ser usada para se manter, para não ter diarreia, para combater aquela bactéria que conseguiu passar da luz do intestino para o interstício do intestino. Então, eu acho que é isso. E eu tenho trabalhado um pouco também com aves, porque as aves são consideradas mais resistentes, né, que os suínos. Então, às vezes, assim, eu tenho lá uma ração que está pior, está com uma maior contaminação, eu vou destinar para as aves. Mas a gente também vê que as aves também sofrem esses impactos. Como tem um período de produção menor, isso acaba se diluindo um pouco mais, né? Às vezes não fica tão evidente, porque o período, o ciclo, né, de produção é curto, se forem termos de corte, mas elas sofrem também. Então, essa questão de resistência né, elas têm uma detoxificação um pouco diferente, mas também sofrem as consequências. Né?
Há 35 anos desenvolvendo soluções e produtos voltados para a nutrição e saúde animal, pautados pela inovação e pela busca incessante de resultados zootécnicos que impulsionam a rentabilidade de nossos clientes. Polinutri, juntos vamos mais longe. Interessante. Deixa eu aproveitar mais e essa relação com o humano aí que eu fiquei interessado lá no teu trabalho da relação do suíno nesse uso aí da medicina humana, né? O que a gente conseguiu evoluir? Sim, o que acontece, né? Está acontecendo que a gente vê de efeitos tóxicos, de alterações nas junções intestinais, tudo isso a gente pode inferir que o ser humano responde da mesma maneira. E a gente fez um experimento também por causa dessas doenças intestinais crônicas, né, do ser humano, que doença de Crohn, leite crônicas, que alguns pesquisadores aventam uma possibilidade de ter relação também com ingestão crônica de micotoxinas, exposição crônica a micotoxinas. E aí, no modelo que a gente utilizou, a gente viu que quando esses animais recebiam concentrações diferentes, a gente testou diferentes concentrações de DOM e eram expostos a uma bactéria, a uma citocina da Escherichia coli, né, uma cepa de coli que produz lá um produto específico, que quando a gente tinha a união desses dois fatores, havia uma alteração no DNA das células do cólon. Então, o DOM ele não é considerado carcinogênico, mas quando tinha a junção do desoxinivalenol com essa variedade, essa cepa específica de coli, que tem nos seres humanos também, juntando essas duas coisas, você tinha uma alteração nas criptas do intestino com algumas mutações que vão predispor à formação de câncer de cólon. Então, por isso esse interesse na mistura, Guilherme, das coisas, porque a gente tem a micotoxina, mas tem muitas outras coisas, né, que a gente ingere, um pouquinho de organofosforado, de organoclorado, cádmio, né, metais pesados. Então, essa mistura toda dá o quê? E para o ser humano, um desafio ainda maior, porque começa essa ingestão durante um tempo muito mais longo do que para os animais. E assim, um outro dado interessante em relação ao desoxinivalenol, em seres humanos, os estudos mostram que as crianças e adolescentes são mais expostos ao desoxinivalenol do que os adultos, por conta da dieta. É uma dieta que é mais rica em produtos derivados do trigo, né, que o desoxinivalenol vai contaminar principalmente trigo. Então, desde bebês, crianças e adolescentes têm essa maior exposição. Então, a pergunta essa população, né, essas faixas etárias sendo mais expostas ao longo do tempo, juntando com outras coisas, o que pode resultar? E em relação agora que tu comentou a respeito do trigo, em relação aos produtos alternativos aí que estão em crescimento aí no suíno, né? Quando a gente considera aí não tanto mais alternativo como o sorgo, que já é uma realidade, mas cevada, centeio, triticale, triguilho, nós estaríamos falando dos mesmos desafios. Dos mesmos desafios. O que eu tenho acompanhado aí de análise, né, são feitas desses diferentes produtos, dessas diferentes matérias-primas, sempre tem contaminação, sempre tem. Então,
e de diversos tipos de micotoxinas. Isso vai variar, né, de ano para ano, tem uns anos que uma coisa aumenta mais, outra menos, mas faz parte, né? É uma contaminação natural. Sim. A gente tem que conviver com isso. Aí tem outras estratégias, né, para tentar fazer a redução disso. Mas eu acho que é importante saber que os animais estarão sendo desafiados a responder a esse produto que é tóxico, mesmo em pequenas concentrações. Vai ter um desgaste energético aí para resolver isso aí. Sim. Que às vezes não é evidenciado numa perda de peso, né? Deixar de ganhar peso de uma maneira muito importante, mas ele está perdendo e está gastando, né? Poderia estar gastando para tentar resolver outras questões aí. Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu fiquei curioso com o teu currículo, Ana. Deixa eu ter pegado de surpresa aqui. A respeito, eu li aqui uma série bastante grande de orientação de pós-graduação e pós-doutorado, e doutorado e mestrado, especialização, uma relação muito próxima com experimentação, né? E eu acho muito interessante isso, de análise de publicações também científicas. E só para a gente aproveitar aqui essa experiência de alguém que está nesse ritmo aí, a gente tem muita análise em relação a produtos, né? Eu uso o produto A ou o produto B e a relação com o grau de significância em relação ao Pzinho, né? O quanto que isso interfere numa conclusão. Uma pergunta aqui, quais que são os maiores erros na avaliação do experimento que tu considera como avaliadora de experimentos e avaliadora de pessoas? O que eu vejo é que, principalmente quando vai trabalhar com animais aí de médio e grande porte, o grande desafio é você ter um número de amostras aí, que seja realmente, que permita você tirar conclusões, né? Então, às vezes, você começa com ele que já não é possível depois fazer a avaliação disso, não tem como, né, você fazer uma análise estatística, ou às vezes durante a experimentação morrem os seus animais também. Então, o que eu vejo é que às vezes as pessoas não refletem muito sobre... Eu falo, né, eu dou uma disciplina aqui na pós-graduação que é a elaboração do projeto de pesquisa. É logo no início dos alunos. É um velho delineamento experimental. É mais fácil vocês gastarem o papel, escrevendo, pensando. Pensem em tudo, né, detalhadamente o que vocês vão fazer, do que no meio do experimento ou ao final do experimento você descobrir que o seu N não é suficiente. Há umas 2, 3 semanas aconteceu exatamente isso. Eu não tenho como fazer análise estatística. Eu faço análise histopatológica. Então, eu olho o tecido e eu faço score de lesão, que é para tirar o máximo de subjetividade da minha análise, entendeu? Então, eu vou transformar aquilo em número, para aquele número ir para uma análise estatística e eu poder comparar entre os grupos. Não ficar apenas uma coisa descritiva. Esse grupo tinha pouco, esse médio e o outro muito. Isso é transformado em número. Mas eu preciso ter esse N e ter essa familiaridade também com o meu delineamento, com o que é meu objetivo realmente, o que eu quero avaliar. Qual é a minha pergunta, o que eu quero avaliar? Qual que é a análise que eu vou utilizar, né, para os meus dados? Qual é a melhor análise que eu tenho que escolher? Mas
muitas vezes, né, o problema é mais inicial ainda. É isso, é o ele que não é suficiente. Sim. O interessante é essa resposta, porque no mundo corporativo, vamos dizer assim, na operação, a gente tem o PDCA, né? E o valor que se dá para o planejamento normalmente é menor do que a vontade de agir, né? E a gente compara isso com o modelo experimental também, né? A necessidade de antes programar e planejar bem e fazer um bom delineamento, né? Para que efetivamente isso se transforme em uma conclusão Com confiável, né? certeza. O outro item de um projeto que eu sempre insisto muito, que o coitadinho sempre é relegado, é o cronograma. É o último, né, que as pessoas fazem, e daí aquilo assim, eu só estou preenchendo, né, faz parte do projeto. Uhum. E o cronograma faz parte desse pensar. De quanto tempo eu preciso para cada uma das minhas etapas? Eu sempre aconselho, olha, coloquem pelo menos uns 30% a mais do que vocês acham que será o tempo necessário, porque acontecem imprevistos, né? Mas eu vejo assim que a maioria das pessoas não refletem sobre a questão do tempo, né? O cronograma para cada uma das etapas. Então, faz parte do planejamento, né? De você pensar em cada um dos itens que você tem que cumprir, cada uma das análises que você vai fazer e quanto tempo demorará para fazer cada uma dessas análises. Legal, acho que é uma dica válida aí para vindo de quem tem experiência na avaliação, né, tanto de trabalho direto com orientados quanto uma análise mais crítica aí de trabalhos externos. E eu acho que é importante para todos os profissionais, né, que têm contato com trabalhos científicos, até para poder entender e analisar melhor as conclusões, né, ou a apresentação de alternativas que tem, né, ao ler um trabalho. Porque não existe um padrão, né, de amostras nos meus casos, no que eu trabalho, que é a parte dos efeitos tóxicos. Eu brinco que o número mágico é 6. Eu preciso de pelo menos 6 explantes ou 6 animais, né, dentro de cada tratamento, para poder fazer essa análise. Tem uma repetibilidade que, se um está muito fora, eu tenho 5 que, né, vão homogeneizar essa resposta, esse efeito. Mas para a área de produção, da parte zootécnica, é diferente, né? 6 não é nada, são números muito maiores. Então, é isso, você precisa primeiro saber qual que é a sua pergunta, o que é que você quer responder, para depois poder fazer essa determinação aí. É o início, né, do projeto. Sim, muito bom, muito legal. Uma conversa interessante de um tema bastante relevante, né? As micotoxicoses e também análise de materiais de pesquisa. Te agradeço, Ana. E antes de encerrar aqui, eu gostaria a gente sempre encerra com uma pergunta meio, né, de bate-pronto assim e não convencional, né? Se tu teria algum livro para sugerir, um livro, uma série, um filme, relacionado a esse nosso mundo de busca aí, de pesquisa e de entendimento a respeito dos conhecimentos que a gente possa associar ao nosso conhecimento da veterinária. Olha, um livro que eu gostei bastante é do Carl Sagan, que é O Mundo Assombrado pelos Demônios, que eu acho que faz uma reflexão muito boa sobre a metodologia científica, sobre como bons cidadãos precisam de metodologia científica, que não é uma coisa restrita à academia. Assim. Você ter uma boa formação na questão de metodologia, isso é essencial na sua vida política, na sua vida como cidadão. Você não vai aceitar qualquer coisa, né? Você vai ter... É uma maneira de desenvolver o seu espírito crítico.
Então, eu acho que esse é um livro bem, bem interessante. E num dos pontos ele fala assim, que ele gostava muito de dar palestra para criancinha pequena, porque as crianças faziam as perguntas mais interessantes. Ele cita o exemplo assim: por que a Lua é redonda? E o público dele era um público, Sim, vamos respeitar o cara. mas ele falava que na faculdade, depois, ele não tinha, às vezes, perguntas, às vezes nem tinha perguntas, né? Que as melhores Sim, perguntas, as mais difíceis, eram das crianças. Que, legal. então, ainda não tem toda essa... Eu não sei exatamente o que a gente faz ao longo da educação das pessoas, que a gente vai cerceando esse espírito crítico, esse espírito investigativo, né? Então, para mim foi bem inspirador o livro, eu achei muito interessante, uma boa reflexão sobre a necessidade da ciência, né, e desse critério aí na vida como um todo. Muito legal. Muito legal, me botou num compromisso aqui que eu vou fazer um pessoal de sexta série, sexto ano, não sei como é que se fala, mas pediu para fazer uma entrevista comigo para eu explicar a suinocultura. Então, vou dar uma refletida aí nas perguntas que vêm, que muitas vezes são mais sinceras. Exatamente. Não tem filtro, né? Eles querem Não tem saber fio. porque querem saber, não estão preocupados assim. Ai, será que é uma pergunta inteligente ou não? Será que os outros vão Sim, rir de mim? Não, eles simplesmente fazem é, a a dúvida. pergunta porque têm a curiosidade, né? Querem saber. Tá bom, Ana. Muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado por dividir o teu conhecimento aqui. A gente fica agradecido. E a gente se vê por aí pelo mundo da suinocultura, o mundo da pesquisa. Muito obrigado pela tua atenção. Obrigada, Guilherme. Foi um prazer.